Grande alegria que nós estamos novamente aqui na noite de hoje. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a oração de Francisco de Assis. Essa oração que leva o nome dele, não sei se todos sabem, mas na verdade ela só apareceu para nós no final do século XIX, começo do século XX, mais ou menos em 1904, 1905. E por ela trazer palavras, intenções de um comportamento muito próximo, ao que Jesus Cristo deixou a nós, e semelhante ao comportamento de Francisco de Assis na Terra, então deu-se o nome a essa oração de Francisco de Assis. Mas não se tem a certeza que essa oração tenha sido redigida por ele. Okay? Mas a gente vai analisar linha por linha, para que a gente entenda a relação dessa oração dentro da doutrina espírita. Ela tem muito a ver com o capítulo Sedes Perfeitos, principalmente com o item O Homem de Bem, falando sobre virtudes, sobre todas as virtudes que a gente tem que desenvolver a partir da nossa existência nessa nossa encarnação. Então ele começa falando assim, verso por verso, ele fala: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Essa é a abertura da oração. Nos dias de hoje, a gente vê um caos muito grande no mundo, a gente vê discussões no trânsito, discussões na família, aonde quer que você esteja inserido em qualquer tipo de grupo, seja um grupo do condomínio, da escola, até mesmo dentro da nossa casa espírita, muitas vezes a gente vê discussões, e às vezes discussões acaloradas, que às vezes levam a conflitos e até quebras, rupturas, separações, mesmo dentro do casal. Então ele começa: Senhor, fazei-me um instrumento da tua paz. Então ele nos chama, nos conclama, aonde quer que estejamos, nós sejamos um multiplicador do bem, da paz, que a gente saiba apaziguar e não provocar. É muito mais difícil hoje você ficar calado do que responder. Porque muitas vezes, quando alguém fala alguma coisa para nós, uma palavra, ou te cutuca de alguma forma, o primeiro ímpeto que a gente tem, a primeira reação, é responder na lata. Eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim, bateu, tomou. A gente é muito impulsivo, nós reagimos muito rápido quando alguém, de alguma forma, nos machuca dentro da nossa visão. Então ele chama: fazei-me um instrumento da tua paz. Como é a paz do Senhor? Que fala nessa oração: Senhor, fazei-me um instrumento da tua paz. Vamos pegar na pergunta do Kardec, qual é o maior exemplo de homem encarnado que nós já tivemos dentro junto a nós? Ele vai responder: Jesus. Então Jesus é o nosso modelo e guia. E como era o comportamento de Jesus perante os apóstolos, perante a sociedade, perante os fariseus? Em nenhum momento você vai ver Jesus xingando, atacando, partindo para cima, com exceção daquela vez do templo que a gente vai ver quando ele fica nervoso ali, mas a gente não sabe se realmente foi isso, porque às vezes uma tradução executada, às vezes com uma palavra ambígua, pode trazer interpretações, às vezes não muito assertivas. Porque é difícil a gente imaginar Jesus com um comportamento de quebrando, gritando com as pessoas, É muito mais sempre ele corrigindo, sempre orientando de uma forma amorosa e aproveitando situações do cotidiano do grupo no qual ele estava inserido para ensinar. Mesmo quando provocado, por exemplo, devemos pagar imposto a César. Os fariseus, na verdade, queriam que ele falasse que não, porque ali ele já teria um motivo para ser preso. Mas a inteligência, a perspicácia de Jesus, ao perceber que ali naquele momento ele estava sendo tentado, grupo de víboras que ele fala, E aí ele olha na moeda, de quem é a figura que está nessa moeda, e eles falam: é de César, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele sempre de uma forma amorosa, apaziguando os ambientes no qual ele estava inserido. No próprio grupo de apóstolos,
quando ele traz determinadas pessoas, vai chamando pouco a pouco para fazer parte do seu apostolado e a seguir, como por exemplo Maria Madalena, uma mulher que não era bem vista na sociedade. Outros apóstolos se revoltam, a princípio não aceitam, a tratam mal, mas Jesus era mestre em trazer os diferentes, em trazer os rejeitados, porque ele falava, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E a partir dessas suas escolhas, as pessoas começavam a desenvolver virtudes que antes elas não tinham. Então, muitas vezes, na hora da tempestade, a gente acha que a gente está sozinho, mas na verdade, na hora da tempestade, ou na hora da prova, a gente sabe que o professor não pode se manifestar. Ele passa a prova porque ele sabe que o aluno já tem aquele conteúdo dentro de si, e que é a hora dele ser provado, testado. E naquela hora, se a gente perguntar, Senhor, onde estás? Naquele momento, não estás comigo? Mas é muito mais que isso. Naquele momento que você está sendo testado, provado, você tem que mostrar realmente aquilo que você veio, aquilo que você trouxe. Não esqueçamos que o objetivo dessa encarnação e de todas, para qualquer ser vivo, encarnado, é evolução. Então que a gente consiga trazer essa paz dentro de nós. Na sequência ele fala, onde houver ódio, que eu leve o amor. Olha só quanto ódio que a gente vê hoje dentro da sociedade. E a gente vai aí falar em diversos aspectos, por exemplo, dentro da política hoje, quantas brigas dentro de uma própria família, entre marido e mulher, irmãos, filhos, quanto ódio disseminado no trânsito. Você toma uma fechada, você abaixa o vidro, já quer logo gritar, mortes no trânsito, mortes por ciúme. Quanto ódio hoje que a gente vê multiplicado no coração e na fala das pessoas. Então ele fala, onde houver ódio, que eu leve o amor. Ele está suscitando em nós que nós ofereçamos a outra face, que é o que Jesus falou, se alguém bater na tua face, oferece o outro lado. Nossa, mas isso é difícil, né? Alguém te maltratar, alguém fazer um mal para ti, e tu oferecer a outra. É verdade. Mas como falaram uma vez para Chico Xavier, né? Essa fórmula não é minha, é do Cristo. Então, se a gente quer seguir os passos do Cristo e suscitar o amor ao invés do ódio, a gente tem que aprender, às vezes, a engolir sapo, que é o que se falam aí. Porque se a gente quiser revidar, não vai parar nunca. É difícil, às vezes, dentro de um conflito, por exemplo, de um relacionamento dentro do nosso lar, com a nossa esposa, com o nosso marido, né? Se alguém não ceder, às vezes aquela intriga, aquela briga, aquele conflito, aquela discussão, às vezes, ela vai se tornando uma proporção que aí vai dormir um no sofá e o outro na cama. Então a gente precisa, às vezes, tolerar, passar por situações e compreender que, às vezes, na minha visão eu estou certo, mas na visão do outro, para ele também está certo. É bem interessante quando a gente vê um 6, um vê o 6 e o outro vê o 9 de cabeça para baixo. Então, na perspectiva do próximo, ele está correto. E quem somos nós para falar que está errado? Porque não existe um certo ou um errado. Existem caminhos. Nós temos vários caminhos para chegar no mesmo destino. Então a gente precisa ser tolerante, não é porque a gente discorda de determinada opinião que a gente precisa brigar. Uma coisa muito boa que tem nos grupos de estudo, e aí eu estava lendo aqui quando eu estava sentado, né, participe dos grupos de estudo, é que dentro do grupo, quando você lê um livro em casa sozinho, por exemplo, vamos estudar o livro Nosso Lar, você lê, e aí você vai parando e meditando, e você tem as suas interpretações. Mas quando você faz um estudo em grupo, primeiramente você vai ter um facilitador que tem um bom conhecimento daquele livro, daquele conteúdo. Depois você tem os outros colegas que também têm opiniões que não vão ser sempre convergentes com a sua, porque vai ter uma visão diferenciada. E aí quando começa o estudo, cada um vai pondo o seu ponto de vista, você pode até não concordar às vezes, mas isso é legal, o estudo em grupo, porque vai te abrir perspectivas diferentes que você não tinha capacidade de entender antes. Então daí a importância do estudo em grupo. Então, onde houver ódio, que eu leve o amor.
E aí ele continua, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Olha só, onde eu for ofendido, que eu saiba perdoar. Perdoar, né? Jesus falava, se alguém pedir para caminhar com ele 100 léguas, caminha 200. Se alguém te pedir a túnica, dê toda a roupa. Ah, Wilson, mas tu não sabe, tu não tem o irmão que eu tenho. Meu pai desencarnou, ele me enganou lá no espólio, ficou com tudo, me fez assinar. Cada um vai responder pelas suas escolhas. Voltando a falar, a gente está encarnado para evoluir, para desenvolver virtudes, para vencer os vícios que muitas vezes já nos fez cair em outras encarnações. E cada um de nós sabe qual é o vício repetitivo que eu trago dentro de mim, um comportamento, uma escolha, uma tendência, um gosto. E esse gosto pode me fazer essa encarnação ir para o brejo. Então ele fala, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Se alguém te ofendeu, perdoa. Não uma vez. Quantas vezes devo perdoar, mestre? 7 vezes? Não, 70 vezes 7, que dá. Se a gente for fazer a conta, dá 490. Na verdade, ele estava ensinando que o perdão ele deve ser sempre acontecer. É fácil? Não. Não é fácil. Quando uma pessoa te faz uma, duas, na terceira você já nem quer ver mais ela. Ah, eu perdoo, mas não quero mais conviver com aquela pessoa. A gente tem que procurar sempre estar junto, assim como uma mãe ama um filho, e por mais equivocado que ele esteja nas suas escolhas, a mãe está sempre junto, sempre perdoando. Chico falava que quando ele ia visitar, né, os presidiários, ele ficava ali ao lado das mãezinhas, porque aqueles homens ali muitas vezes tinham cometido assassinatos, crimes muito pesados, odiados pela sociedade, mas aquela senhorinha, aquela mãezinha ali todo domingo, preparava um bolinho, um pratinho para o filho, porque para ela, aquele homem que ali estava recluso da sociedade por ter executado algum crime, para ela vai ser sempre aquele menino bonzinho. Isso a gente vê nas reuniões de desobsessão, aqueles espíritos empedecidos no mal, endurecidos, com muita raiva, com muito ódio. A exemplo, por exemplo, no livro Libertação, né, o Papa Gregório, o Senhor das Trevas, a mãezinha dele, 700 anos ali, de uma forma que ele não consegue perceber, até que no momento, quando a espiritualidade percebe, ela consegue se manifestar e o amor daquela mãe consegue ali a brecha para que Gregório fosse socorrido naquele momento. Então, é exemplo do amor maternal, aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. E continua, onde houver discórdia, que eu leve a união. Vocês veem que é uma sequência, onde houver ódio, que eu leve o amor, ofensa, perdão, discórdia, união. Às vezes a gente chega num lugar e está tendo uma confusão, um conflito, às vezes numa fila de um supermercado, o pessoal reclamando, que caixa lento. No outro dia eu estava no dia da Black Friday, né? Estava todo mundo querendo comprar porque estava mais barato, né? Então, a gente estava na fila ali do supermercado ali da Conselheiro Neves, do Carrefour, aquelas filas imensas, e todo mundo cansado, estressado, e aí um começou a falar, esse caixa aí é muito mole, não sei o quê. Bastou um falar, aí o outro falou, daqui a pouco já estavam xingando o caixa, querendo chamar o gerente, querendo arrumar confusão. E da mesma forma que às vezes a gente está numa fila, querendo ir logo para casa, aquela pessoa que ali também está trabalhando, também tem seus conflitos, né? Ela está ali trabalhando, ninguém está trabalhando por hobby. Se a pessoa está ali trabalhando é porque ela precisa daquilo ali. A gente não sabe, às vezes, como é que está a saúde dela, se ela está com algum problema em casa, como é que está a parte financeira dela, o que ela está vivenciando. Então a gente tem que ter respeito pelo outro, como a gente quer ser respeitado. Então quando a gente vê um conflito, a gente não deve jogar gasolina. Quando a gente vê um conflito, a gente deve, o máximo possível, apaziguar. A gente tem que pensar muito. Tem uma frase de Emmanuel que ele fala que antes de falar, a gente tem que pensar se aquilo que eu vou falar é melhor que o meu silêncio. Então isso é muito importante. É por isso que a gente veio com uma boca e duas para escutar mais e falar menos. Mas hoje a gente vê muitas pessoas querendo dar palpite, falar, se manifestar.
mesmo que seja uma manifestação, às vezes, que não tenha nada a ver, mas a pessoa quer falar, quer aparecer, quer digitar nas redes sociais, né, quer criticar o outro. E a gente tem que lembrar que cada um está fazendo o seu melhor dentro do seu entendimento. Às vezes eu não concordo com uma pessoa que ela está executando o seu trabalho de uma determinada forma, mas para ela aquilo é o correto. Quem sou eu para criticar? Nós temos sempre que incentivar, não criticar. No próximo ele vai falar, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Olha só, fé é uma coisa muito importante. A fé é fundamental para que a gente tenha determinadas conquistas. A fé sempre me lembra as palavras de Jesus no momento das suas curas. Em nenhum momento ele falava para a pessoa, eu te curei. Sempre ele falava, a tua fé te curou. Olha a importância da fé, por exemplo, para a cura da nossa saúde física, para que a gente melhore, às vezes, do mal, de uma dor. A fé que a gente precisa ter para que a gente vai conseguir realizar determinada conquista que nós queremos. Jesus ainda falou, né? Se vós tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para aquela montanha, vá de lá, de cá para lá, e ela iria. Olha o que ele fala para nós. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Isso já faz tempo. Eu não sabia como era o grão de mostarda, eu fui procurar no Google, né? A mostarda ela é bem pequenininha, parece um painço, assim, um alpiste. Então, olha só, uma sementinha desse tamanho. Então ele fala, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, isso quer dizer que a gente não tem fé nenhuma. Porque se ele fala que a gente tivesse a fé do tamanho de um alpiste, a gente mudava a montanha de lugar, olha a descrença que a gente tem. Você vê, isso é do homem. Porque você vê, os apóstolos, mesmo convivendo com Jesus ali por 3 anos e presenciando tantos milagres, tantos feitos, duvidavam. Olha o Tomé, precisou tocar, né? Ele percebe como era o comportamento de Tomé, e aí permite que ele tocasse, mesmo ele vendo que ele já tinha feito tantas realizações ali, desde curar o leproso, fazer o paralítico andar, o cego enxergar, ressuscitar os mortos, e naquele momento ele ainda duvida. Então, a fé é algo muito importante que a gente tem que trazer dentro de nós. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Dentro da sociedade, a gente vê bastante escolhas equivocadas hoje. Só que a gente não é ninguém para apontar o dedo para o outro. Como deve ser o nosso comportamento nesse momento? O mais assertivo possível. O que a gente vê muito hoje dentro da sociedade são grupos de pessoas com comportamentos muito longe do que traz ali no capítulo O Homem de Bem, no capítulo Sedes Perfeitos. São pessoas que acham que o errado é certo. Isso é muito complicado para os nossos jovens no dia de hoje. Temos muitas pessoas, conversava há pouco, muitos adultos infantilizados nos dias de hoje. Muitos adultos que não cresceram, que não desenvolveram a sua inteligência emocional. São homens com 30, 40 anos, que ainda recebem mesada do pai e da mãe, que ainda moram na casa do pai, e não são produtivos para a sociedade, que ainda não despertaram o verdadeiro objetivo da encarnação e buscaram a sua evolução. Então ele vai falar para nós aqui, onde houver erro, que eu levo a verdade. A gente tem o dever de ter um comportamento correto, de exercer a nossa cidadania. Eu já falei uma vez aqui, todos nós cobramos os nossos direitos, queremos direito disso, direito daquilo, mas e os nossos deveres? Antes do direito vem sempre o dever. Nós temos o dever de ser cidadãos dentro da sociedade, corretos, assertivos, respeitosos. Vocês sabem que só existem leis de trânsito, todos os tipos de leis, porque nós infringimos muitas circunstâncias da nossa existência. Senão não precisava ter a lei. Você vê que as leis do homem, elas constantemente mudam. E muitas vezes mudam, as leis são feitas para às vezes beneficiar determinados grupos. Mas as leis de Deus, vocês vão ver que as leis são imutáveis. Porque Deus segundo a pergunta
número 1 do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E as leis dele são imutáveis, porque são leis perfeitas. Lei do trabalho, lei das naturezas, e as leis dos homens vão mudando conforme a necessidade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. A gente vê dentro da doutrina espírita que fala fora da caridade não há salvação. A gente tem várias oportunidades de colocar a mão na massa hoje em dia. Muitas pessoas, quando a gente vai conversar no atendimento fraterno, às vezes até numa conversa no clube, uma caminhada na praia, as pessoas hoje falam que sentem um vazio dentro de si. E às vezes são pessoas com poder aquisitivo muito bom, que têm um bom carro, um bom trabalho, uma família legal, filhos bonitos, viaja para o exterior, pode comer em bons restaurantes, mas ela fala, eu tenho um vazio, um buraco, algo que eu sinto que falta dentro de mim. E aqui vai falar bem sobre isso, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Esse vazio que muitas vezes a gente sente dentro de nós, apesar de a gente, parte material estar suprida, o Cristo fala que é a ausência de fazer o outro sorrir. Então é a oportunidade que a gente tem de fazer a caridade, de participar de um evento de prato de sopa da tua casa, de colaborar às vezes com a costura, fazer um enxovalzinho para bebês, se candidatar a trabalhar numa ONG que seja de crianças, de animais, e contar história para o idoso. Quando você disponibiliza teu tempo para o próximo, você preenche esse vazio existencial através da alegria e do sorriso do próximo. Então isso aqui quando ele fala, onde houver desespero que eu leve a esperança, a gente vê hoje muitas pessoas precisando de uma palavra amiga, ou simplesmente um abraço. E aí está a porta, a oportunidade para que preenchamos esse espaço, esse vazio existencial que muitas vezes trazemos dentro de nós. Onde houver tristeza, eu leve a alegria. Isso aí me lembra as visitas que a gente faz nos hospitais. Pouco tempo atrás, a gente estava com os animais nos hospitais, eu encontrei um grupo que estava junto conosco, junto que eu digo no mesmo dia, mas não faz parte do nosso lar, aqueles doutores da alegria, né? Então são pessoas que se vestem de médicos, palhaço, nariz, pinto o rosto, né? E aí a gente estava na parte de oncologia, e a gente com animais, né? E eu prestei atenção porque eles chegavam tocando, eram músicos também, então ele chegava tocando violino, mas músicas alegres, brincando, e aí já chegava com a criança, perguntando se podia escutar o coração, ele punha o estetoscópio na testa da criança, ou então na poupança, né? E a criança ria, né? E você percebe que aquele ambiente, tanto a criança quanto o seu acompanhante, e até as pessoas que trabalham na ala do hospital, e você sabe que é um ambiente difícil, pesado, porque quem está ali não está de férias, né? Quem está dentro do hospital é porque está passando por um momento difícil. Então aquelas pessoas ali dedicando seu tempo a levar alegria para aquelas pessoas que estão ali, e você percebe que quando a gente vai saindo, seja com animais, seja brincadeira, o tipo de amor que vai ser levado ali àquelas pessoas que estão no hospital, você sente que o ambiente ficou leve, ficou alegre, e os relatos que a gente tem às vezes dos médicos, muitas vezes, não sei se vocês sabem, tem médicos que não gostam que leve animais, por exemplo, dentro dos hospitais, porque eles acham que pode levar uma contaminação. Um cavalo dentro do hospital, uma porca, a dalgisa dentro do hospital, você é louco levar uma porca na oncologia? Vai contaminar tudo aqui. Aí eles falam, mas não deixa as crianças pôr a mão na boca. Eu falei, tá bom. Primeira coisa que as crianças fazem é meter a mão na boca dos animais. E não acontece nada. Assim, sabe por quê? Porque a alegria, ela é um catalisador para a cura. O amor é catalisador para a cura. Então, quando aquelas crianças, os pacientes, recebem qual seja o tipo de visita, até aquele pessoal que vai da capelania de várias religiões, e vão fazer uma oração, posso fazer uma oração? Independente da sua, de você ser espírita, de você ser católico, messiânico, você vai lá e faz uma oração para a pessoa se sente tão bem, e aquilo ali serve de catalisador, e até a espiritualidade se utiliza desse momento de alegria do paciente para ajudar no momento de cura, né? Então,
Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Então, que a gente procure uma oportunidade de levar a alegria para o próximo. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Olha só, trevas e luz. A gente sabe que a luz é muito mais forte que a treva. Você tem um breu danado, você acende uma pequena vela, aquela chama você vê lá de longe. Tem aquela passagem onde Divaldo Pereira Franco, ainda jovem, se encontra com Chico Xavier e pede para ele que ele queria ficar com ele para aprender. E a resposta do Chico fala que eles eram como dois postes de luz, eles não podiam ficar juntos, porque eles tinham que iluminar as trevas. Então, quando a gente tem a oportunidade de levar luz para onde a gente está inserido, como é que eu levo luz para onde eu estou inserido? Eu fazer as minhas coisas de uma forma correta, assertiva, através do exemplo. Porque se você acha que você não está sendo observado, o tempo todo nós estamos sendo observados nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas. Então, se você está inserido, às vezes, no grupo de trabalho, na empresa que você trabalha, você vê muita briga, muito conflito, muita confusão, às vezes ali coisas que você não concorda, mas seja um homem de bem, tenha um comportamento moral, um comportamento ético, e aí você vai ser essa luz do local onde você vai estar inserido. E aí ele vai continuar na parte final, que ele vai falar: ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Olha só. Hoje, quando você tem qualquer problema, quando você está doente dentro da sociedade, eu vejo às vezes, fila de supermercado é muito bom para isso. Você começa a escutar as conversas, aí um fala, você não sabe, eu tô com uma dor na coluna aqui, que eu não posso ficar em pé aqui, não sei o que. Aí o outro, isso não é nada, eu tenho dor na coluna e dor na cervical. Eu fui no médico, me deu 3 remédios, olha, eu tô atestado, 1 semana sem ficar em casa. Mas, cara, isso aí não é nada. Você não sabe, eu desenvolvi um tumor aqui, acho que não vou poder trabalhar mais. Parece competição de quem tá pior. E aí o pessoal usa, às vezes, isso daí para se vangloriar, porque aí quando você tá doentinho, quando você, meu coitadinho, as pessoas vão te ajudar, vão olhar, eu vou ajudar o coitadinho. E a pessoa gosta disso. Onde já se viu um negócio desse? Então ele fala, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. A gente tem que estar sempre positivo, alegre, feliz, pronto para ajudar, estender a mão. Eu posso até levantar com uma dorzinha aqui, mas se estica, sorria, faz oração, começa a trabalhar. Quando esquentar, o negócio passa. Em último caso, toma lá uma arnica montana homeopática que ajuda, com uma coisinha natural, que a homeopatia é excelente. Emmanuel fala que a homeopatia é a medicina do futuro, e no futuro a homeopatia também não vai ser mais necessária, porque nós seremos os nossos médicos, a nossa saúde vai depender única e exclusivamente do nosso estado mental e emocional. Ó mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Olha só, eu tenho que compreender, porque muitas vezes os que convivem comigo não conseguem me compreender. Você já vai de novo para aquela casa espírita, já vai lá para aquela macumba. Muita gente ainda fala, quando eu falo, vou no centro espírita, tu é macumbeiro? Eu falo, não. Então tu é mesa branca? Tem isso. Então as pessoas ainda não... tu vai de novo lá rezar, ou tu vai de novo fazer sopa para aqueles vagabundos da rua que não quer nada. Você vai de novo. Então a gente tem que compreender que não são todas as pessoas que estão e agem como nós, e pensam como nós. Então, um gosta do amarelo, um gosta do azul, um gosta de ir à praia, o outro gosta de dormir até mais tarde. A gente tem que aprender a respeitar as diversidades de cada um. Hoje a gente tem muita diversidade de sexo, casais diferentes, então a gente tem que aprender a respeitar, porque não é o que eu acho, o que eu faço, que é o certo, né? E aí ele continua, estamos terminando aqui. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então ele fala, amar que ser amado, né? É difícil, né? A gente só amar sempre, né? Mas foi o que Jesus fez o tempo todo, a vida toda dele. Por mais que ele fosse ofendido, esquecido, rejeitado, negado. Pedro, tu me amas? Amo, mestre. Segunda vez. Pedro, tu me amas? Claro, mestre. Por que perguntas? Tenho certeza disso. Pedro, tu me amas? Sim. Mas ele tinha negado ele 3 vezes. E pelas 3 negativas dele,
quando ele ressuscita, e a Lília reaparece, então ele pergunta 3 vezes para Pedro, para compensar as 3 negativas que ele tinha feito. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Então vai e apacenta minhas ovelhas. O que é apacentar as ovelhas? É cuidar do rebanho, é multiplicar a informação do Cristo. Ele tinha escolhido Pedro para ser a pedra, era Simão, e ele muda, agora em diante serás Pedro, a pedra do meu apostolado. E Pedro, mesmo tendo negado, ele em nenhum momento ele joga na cara de Pedro, você me negou, eu te falei, em nenhum momento ele toca nesse assunto. Ele apenas pergunta, tu me amas? 3 vezes, como foi? Tu me amas? Então vai, apacenta minhas ovelhas. Ele então dá a função mais importante ali para Pedro mesmo a partir da negação. Vai e apacenta minhas ovelhas, cuida, né, do meu povo, cuida das pessoas. E aí ele termina aqui, né? Perdoando que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. Não entenderam quando, naquele momento lá na briga do templo, lá quando ele está nervoso, né, pelas escrituras, ele fala, derrubem esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Ali todos estavam pensando que ele estava falando do templo físico da igreja, né, que ele fala, esse templo levou 45 anos para ser erguido, como tu reerguerás esse templo em 3 dias? Mas na verdade ele estava falando do templo, corpo físico, espírito, ele reencarna, né, que ele ressuscita em 3 dias para nós. Então ele estava falando disso. Então quando ele fala que é morrendo se vive para a vida eterna, a cada encarnação, de acordo com a doutrina espírita, a gente vai tendo um aprendizado, e a cada encarnação que eu vou aprendendo, eu vou evoluindo, eu vou crescendo, eu vou me tornando alguém melhor. E a partir daí, a gente sabe que as encarnações são sucessivas, as oportunidades. Há muitas moradas na casa do meu pai, não existe só o planeta Terra, tem vários planetas, tem o universo inteiro para nós reencarnarmos. A gente começou criado simples e ignorante, evoluindo do átomo ao arcanjo. Estamos num estágio intermediário hoje como homens, mas ainda falta muito, porque a encarnação, a evolução, ela não para nunca. Para finalizar, vamos juntos fazer a oração completa aqui. Então ele começa falando para nós, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Paz e bem.